Hora atividade, ok? Hora atividade. Hora atividade e o abandono do que é científico. Eu vou tentar mostrar para vocês neste vídeo, né? Esse não vai ser um vídeo curto, ele vai ser um pouquinho mais longo, mas sugiro que você fique até o final, para compreender um pouquinho melhor um dos grandes motivos para a nossa educação estar apresentando uma aprendizagem tão baixa assim nos diversos municípios. Então, se você não é do município de onde eu falo, eu gostaria que você fizesse um comentário dizendo como é lá no seu município. Será que lá eles estão agindo parecido com os que agem em determinados municípios, como o meu, por exemplo, né? Então eu fico preocupado, né? Porque isso pode estar se alastrando e aí a nossa educação pública municipal, ao invés dela avançar, ela retroage à era pombalina, né? Expulsar os jesuítas. Por quê? Porque as escolas estavam fazendo um trabalho tão bom, que até os nossos irmãos tupi-guaranis, eles já estavam desenvolvendo orquestras, né? Isso era fantástico demais para um país colonizador, né? Portugal, né? Ver na sua colônia um crescimento dessa magnitude. Então, expulsaram os jesuítas. E aí, agora o Brasil tem que assumir. Não estou dizendo que eles eram bons demais e coisa e tal, tinha uns probleminha lá também, né? A forma de ensinar e coisa e tal, mas na época era aquilo que funcionava. E parte daquilo que ficou em algumas escolas privadas, vocês sabem muito bem, nós temos várias instituições privadas, né, chamam de confessionais, etc, etc, mas que mantém um estilo ainda daquele período, com algumas retiradas de alguns exageros em relação à disciplina, porque as pessoas não sabiam muito ainda como prender a atenção e motivar o aluno, e eles tinham castigos terríveis. Até pouco tempo isso ainda era muito comum, né? Aqui no Brasil. Então, depois que os jesuítas foram, então o governo assumiu, né? O governo da época, entre aspas. Eu costumo me referir à era pombalina, né? Porque era Portugal que estava no comando disso ainda. E aí, o que aconteceu? Os jesuítas foram expulsos, acabou-se a escola, agora nós vamos fazer a nossa. E fizemos tudo errado. Primeira coisa errada que nós fizemos, que repercute até hoje e piorou mais ainda agora com a necessidade da hora atividade dada aos professores, que é uma coisa boa, logicamente, o professor precisa de tempo para planejamento, etc, etc. Tá. Porque o professor já faz isso em casa, na escola, em tudo quanto é lugar, para dar conta, para manter o ganha-pão dele, né? E pagar a hora atividade, de alguma forma, é fazer jus a isto. Mas não é bem assim, né? Ah, minha hora atividade é paga. Não, simplesmente foi feito umas coisas estranhas, umas coisas meio unitorrica, né? Quando se mistura uma coisa com a outra, parece que os mandatários não têm um pouco disso aqui, me parece, né? Isso aqui que eu estou colocando hoje é para a gente ver que só tem um jeito da gente subir muito alto, é subir em cima desse degrauzinho aqui, ó. É livro, é leitura. Se não tiver leitura, não adianta querer agradar o partido fazendo isso ou aquilo, achando que vai ficar bonitinho, coisa e tal. Então hoje o que eu vou falar é aquilo que a gente nem consegue falar, né? Porque reuniões do conselho, às vezes, na hora que não dá para o professor estar presente, coisa e tal, né? A falta de cultura, de abrir para a comunidade se expressar, tem tanta gente na comunidade que pode falar, e justamente as assembleias dos conselhos seriam esse lugar. Mas a minha luta
que eu ainda considero solitária, porque eu só vejo eu fazendo isso, né, de fortalecer os conselhos escolares, ela só está começando e nós vamos chegar lá. Mas ela tem que se embasar nisso aqui, ciência, né? Se embasar na ciência. A gente tem que saber que lá na era pombalina, a solução que deram já deveria ter caducado faz muito tempo. Que solução drástica foi essa? Foi simplesmente botar uma única professora para ensinar 6 disciplinas diferentes. Tudo isso para economizar dinheiro e para desdenhar a educação dos pobres, que era a educação, digamos, municipal, né? A ideia era essa. Então botou ela para lá uma pessoa, não precisava nem ter formação, e nem tinha muita gente com formação naquela época, né? E aí botava uma pessoa para ensinar geografia, matemática, português, claro que naquela época o objetivo era só ensinar a ler, para que os comandos, né, de trabalho, etc., pudesse ser seguido um pouquinho melhor. Como se fosse assim, os senhores, né, fazendo com que os seus escravos avançassem um pouquinho para entender melhor, compreender o que se quer que faça, o que não se faça, etc. Pessoal, isso foi lá atrás, mas continua até hoje. E a oportunidade que todos os sistemas, após a legislação, né, ter sido criada para hora atividade, era para já chegar e, no mínimo, ela trabalha 6 disciplinas, ela tem que trabalhar 3 ou 2. Pronto, estaria resolvido todo o problema. Mas, insanamente, a falta disso aqui na mente de algumas pessoas, ligadas aos mandatários, etc., etc., o que faz? Faz com que as pessoas comecem a buscar soluções que eu chamo de remendo, né? Tem alguns lugares que eles chamam de bacalhau. É uns negócios que a pessoa vai botando ali e vai deixando, até aquilo vai crescendo como uma pilha qualquer de livro, né? Que você vai botando, vai chegar uma hora, ela vai cair, né? Então, é bem interessante a gente parar para refletir. E por isso esse vídeo está um pouquinho longo, mas fica aí que você não vai se arrepender do que você vai compreender a partir de hoje, neste vídeo, tá? Então vejam só, as escolas, seguindo orientações de pessoas também com baixa aprendizagem, baixo conhecimento, né? As pessoas lá de cima, que eu nem vou falar hoje, não vou falar nesse tema, eu prefiro um vídeo só para falar dessa instituição que reúne secretarias de educação, 5.550 ou 570 municípios que tem o Brasil, cada um com sua secretaria de educação. Claro, ignoram o sistema municipal de ensino, mas vamos lá. A sua secretaria de educação, praticamente todas filiadas a uma associação só. Vocês imaginem a força que tem essa associação, aonde todas as secretarias de educação do Brasil fazem parte. Ou seja, uma constituição descentralizadora, uma constituição cidadã. Ela prega, ela fala, ela preconiza, mas por baixo dos panos, e nem o Ministério Público observa isso, por baixo dos panos, as secretarias se fortalecem e centralizam mais ainda o poder. Isso não é do vídeo de hoje, mas é uma prévia para um próximo que nós vamos falar dessa instituição que aglomera o máximo possível praticamente todas as secretarias de educação, e de lá vem os comandos. Aí, secretaria de educação, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, aquela inexperiência, sempre precisando de alguém que acha que sabe mais, dizendo o que tem que fazer. Embora esse alguém que acha que sabe mais, etc., essa instituição, em verdade, parece se preocupar com a educação, mas eles são braços empresariais. Eles mediam, né?
transações comerciais. Por quê? Tem deficiência aqui na educação, os empresários encontram um produto e vai vender para resolver essa deficiência. Vende caro, é coisa de 1 milhão a 2 milhões todo ano, os municípios estão liberando dinheiro para isso, eles vêm, fazem, aí passa 1 ano, 2 anos, você olha assim, engraçado, continuamos com o IDEB baixo, continuamos assim, tudo baixo. Então, a alguém interessa essa baixa aprendizagem. Mas não é o tema de hoje. Isso vai ser para o próximo vídeo. Então vamos voltar à hora-atividade. A hora-atividade, junto com outros problemas burocrático-administrativo, né? Aquele que, quando eu falo problema, é porque é uma sobrecarga. Não somente sobrecarga de trabalho, porque junto com essa sobrecarga de trabalho que o professor está passando hoje, existe também um desdém da função do professor. Então o sistema desdenha. Fazendo o quê? Existe uma legislação que diz que, poxa, se é governamental, não é isso? A informação está aqui. Se a informação está aqui e o governo precisa dessa informação, o governo tem que ir lá e pegar essa informação que está aqui. Então, nos nossos municípios, isso é totalmente desrespeitado. A informação está aqui, mas o governo quer que o professor pegue aquilo ali e bote bem claro aqui. Já é um trabalho a mais. Depois que bota aqui bem claro aquela informação que o governo quer, mas não tem capacidade ainda para ir lá e extrair a informação, por falta de, talvez, tecnologia, lá está faltando, né? E aí, o professor agora deixa meio que de ser professor para ser um serviçal, para trazer informação, para tornar acessível, não sei para quem, né? Determinadas informações. Aí o tempo passa, o professor já assimilou isso aqui. Aí vem mais, e vem mais, e vem mais. O que isso está fazendo? Tem municípios que as pessoas estão correndo, largando um concurso, a pessoa sabe que vai um dia ter estabilidade, etc. As pessoas estão largando e indo para outros municípios, em busca de uma coisa mais coerente. Então, essa sobrecarga de trabalho produzida por essa incompetência na forma de adquirir informação, que já existe presente no sistema e as pessoas não conseguem acessar e nem sequer conversar com as pessoas que estão lendo todo dia, né? As pessoas que estão lendo, estão se instruindo por aí, essas pessoas estão por aí, mas não são ouvidas. Essas pessoas não são ouvidas. Então, eu fico muito preocupado. Mas vamos lá. E aí, chegou a hora, que seria a hora boa de tomar a decisão correta, fazendo o quê? Se uma professora unidocente, é a forma certa de falar, porque ela une todas as docências nela. Em geral é professora, mas tem professores também. Mas reúne tudo ali. Pessoal, nem o Einstein, nem o Rui Barbosa sabiam tudo de tudo, né? Agora vocês imaginam uma professora, né, nível graduação, que tem que dar aula de geografia, de história, de português, de matemática, etc, etc, etc. E tem que fazer com que as nossas crianças aprendam. Em muitos casos, a professora tem que estudar 1 dia, 2 dias, 3 dias antes, pesquisar no Google, no YouTube, porque as enciclopédias estão em baixa, né? Mas, porque se as escolas ao menos tivessem, já ajudaria um pouco. Mas não tem enciclopédia nas nossas escolas. Tá, mas isso é um tema para outro dia. Então essa professora, ela tem que sentar, ela tem que ler, ela tem que fazer o plano de aula, etc, etc. E vocês imaginem, se ponham no lugar dessa pessoa. Eu estou aprendendo hoje para ensinar daqui a 1 dia ou 2. Vejam só, estou aprendendo hoje para ensinar daqui a 1 dia ou 2. Como vai ser este ensinamento? Inseguro,
muito quadro cheio de tudo escrito para evitar, e na hora de eu explicar, aí eu vejo a palavrinha lá, aí eu consigo falar, consigo relembrar, e coisa e tal, papapá. Pessoal, isso é desumano, obrigar uma pessoa a sobreviver desta forma. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. E quando as pessoas estão já com tudo que ela tem que ensinar na cabeça, coisa e tal, ela já está se aposentando, já não aguenta mais. Isso quando não largou a profissão e foi para uma outra que seja um pouco mais humana em relação a isso. Então, esse vídeo de hoje é uma chamada para essa reflexão. Aí, o que aconteceu em vários municípios? Acredito eu que por orientação dessa instituição avançada que une todas as secretarias. Acredito, não tenho certeza. Se for verdade, tudo bem, mas pode ser que não seja. Mas o fato é, o professor precisa cumprir a hora de atividade. Então vamos botar musicalização. Vamos contratar alguém para trabalhar música com as crianças, enquanto o professor, aquela que dá 6 disciplinas, pode se ausentar e ficar ali, né, na sala dos professores fazendo o planejamento. Essa foi o tiro no pé, né? Porque foi a coisa mais descabida, com mais baixa inteligência que já se pensou para solucionar o problema da hora atividade. Por quê? Porque essa pessoa, né, pasmem, mas isso é verdade, essa pessoa vai lá, eu vou dar aula então de musicalização, essa pessoa também terá direito à hora atividade. É um buraco sem fundo, né? É um fundo infinito, porque essa pessoa daqui a pouco vai precisar de um outro profissional, um outro ensinamento qualquer para essa pessoa poder ter a hora atividade. Vamos botar contação de história. E o pior de tudo, pessoal, é que a gente se ilude com a apelação das coisas. Música, vamos botar musicalização. Musicalização é excelente. A escola de alta performance tem musicalização, mas eles têm uma sala com instrumentos musicais, um professor de música de verdade, etc, etc. Não dá para comparar isso, mas as pessoas no primeiro momento acham bom. E aplaude. Os coitados são aplaudidos fazendo a coisa errada. Parece até doloroso falar isso, uma coisa que circulou um tempo, que uma criança, tadinha, lá, sem dente, coisa e tal, e alguém jocosamente chegando e falando para aquela criança: quanto é 2 mais 2? É 5! Acertou! Miserável! Era isso daí que as pessoas riam, achavam engraçado isso daí. Pessoal, algo parecido com isso acontece conosco, né? Porque quando alguém faz uma ação errada e alguém aplaude porque não está entendendo o que está acontecendo ali, é a mesma coisa. Então precisamos parar com isso. Já é hora sim. O dinheiro todo que foi gasto para contratar, engordar o currículo, né? Para engordar o currículo, para dar a solução, e não dava, porque cada vez precisava de mais gente para a hora de atividade. Hoje a escala já chegou até no tal do volante, que é uma pessoa que fica ali teoricamente, né? Não estou dizendo que é exatamente assim, mas teoricamente para suprir, porque um professor pode ficar doente, não sei o quê. Pessoal, é uma coisa sem fim, e ninguém para ver isso. Então eu tenho que falar aqui no meu vídeo, porque eu estou aqui para valorizar os conselhos escolares. Tudo isto, eu estou falando de Secretaria de Educação, mas não, a culpa não é da Secretaria, não. A culpa nem é dessa instituição que reúne todas as secretarias e é um dos poderes mais fortes dentro do país e associado aos empresários. Eu não estou falando nem deles. Eles não estão errados, não. Eles estão fazendo lá, na cabeça deles, as coisas que eles acham que é certo. Está prejudicando a gente? Está. E quem é que vai olhar para isso? Esse sim é o verdadeiro culpado. O verdadeiro culpado é o Conselho Escolar. É o Conselho Municipal de Educação. Que são instituições que foram criadas para produzir a descentralização do poder e, ao mesmo tempo, dar vez e voz à comunidade.
Mas aí o professor negligencia o conselho escolar. Os pais negligenciam. Ontem eu participei numa reunião fantástica, né? Ontem tinham pais presentes que nunca foram numa reunião, mas estavam lá. Por quê? Porque a pauta foi provocativa. A pauta foi uma pauta trabalhada sabiamente, né? Marketing 5.0. Né? Falou-se em indisciplina, começou a aparecer pai para defender lá, não sei o que, coisa e tal, mas foi muito bom, porque eles vieram de boa fé, né? Isso é muito importante, vieram contribuir, mas o mais importante, estavam presentes, viram como o conselho funciona, viram como é importante estar no conselho. Foi um dia grandioso, né? Agora, pessoal, se o conselho, que é deliberativo, fiscalizador, mobilizador, normativo e responsável pelo controle social, esse órgão, não existe um órgão com mais competência que este dentro do país. Só que é negligenciado, volto a dizer, pelos professores. O professor acha desdém assim. O quê? Reunião do conselho. Quando a secretaria diz, agora tu tem que fazer isso. Sim, tá bom. Mas quando é algo para justamente fortalecer uma instituição, para que uma secretaria de educação não possa mais fazer isso, essa pessoa não faz a ligação. E ela pensa que eu não ganho nada, coisa e tal. Mas é aqui que tu defende o que tu ganha. É dentro do conselho. Foi criado só para isso. Então, tu tem que estar lá. Conselho, reunião de conselho era para ter no mínimo de 50 pessoas. No mínimo. Não caber numa sala. Né? A gente vai em outros países aí, onde os conselhos são reconhecidos pela comunidade interessada, e os conselhos fazem a diferença. Mas aqui no nosso Brasil, infelizmente, os conselhos são intencionalmente apagados pelos mandatários malfeitores. Porque os benfeitores, os mandatários de verdade, que sabem que estão ali cumprindo aquele papel que é servir a comunidade, esses mandatários, aplauso para eles. Mas eles, infelizmente, ficam apagados também. São poucos. A quantidade está enorme de predadores, como na era cambriana, né, apavorando a todos. É pessoa gananciosa, pessoas que querem ganhar dinheiro, fazendo conchavo daqui e dali. Enquanto isso, a nossa civilização, né, brecada, parada. Por quê? Parece que tem aprendizagem, mas não tem. Posso fazer um vídeo só para provar que isso é verdade. Embora isso já esteja provado pelos resultados que o IDEB tem apresentado. Umas coisas meio maquiadas aí, mas é o que tem. Agora, pasmem, é obrigação do Conselho Municipal de Educação, é obrigação do Conselho Escolar providenciar meios para produzir avaliação do seu próprio pessoal, do seu município. Não era para a gente ficar esperando o governo federal fazer isso, fazer aquilo, e dizer que vai mandar uma resposta e coisa e tal. Não. Cada conselho escolar tem autonomia para estipular uma data e nessa data avaliar todos os alunos. E daqui a um tempo, de novo, para ver se houve evolução ou não. Por quê? Porque é responsabilidade do conselho zelar pelo bom aprendizado. Então, pessoal, mas eu não ganho nada para isso. Eu volto a dizer, não tem que ganhar mesmo não, pessoal, porque na hora que alguém começar a ganhar dinheiro para ficar lá, o cargo passa a ser interessante por causa da renda que a pessoa vai ter, não é? Nós estamos falando eu já tenho minha renda, sou professor, mas tem uns caras aí, uns predadores aí que quer baixar a minha regência. Opa! Eu vou para o meu conselho.
porque lá no conselho vai verificar. Pode, a lei permite retroagir, tirar aquilo que já foi conquistado? Sim ou não? Coisa e tal. Vamos debater, vamos discutir, vamos fazer a ata. Nunca pode esquecer de fazer a ata, porque mandatário que não é do bem adoram falar isso. Mas cadê a ata que vocês não fizeram? Tem ata, né? Aí se não tiver ata, meu Deus do céu, eles simplesmente pisam na cabeça, falam assim, ó, isso aí não tem validade nenhuma. Mas quando eles pedem a ata, e o pior, sabe para quem que eles pedem a ata? Não é para o presidente do conselho. O desdém é tão grande, é tamanho, que eles pedem para quem? Para o diretor da escola, para a diretora da escola. Por quê? Porque são seus interventores. É gente daqui, né, que sai daqui e vem aqui, dentro da escola, representar esse pessoal. E esse pessoal aqui, eles têm uma vigilância total, exatamente como na era pombalina. A intervenção foi instaurada lá naquela época. Por quê? Porque os jesuítas, como trabalharam mais à vontade, fizeram a escola crescer demais e começando a dar empoderamento por intermédio do conhecimento aos índios. Então a nossa escola de hoje está no mesmo crivo, né? Mandatários não têm interesse real que as escolas cresçam, que a aprendizagem aumenta. Por quê? Uma aprendizagem baixa sempre está precisando de recurso, e aí vende recurso, coisa e tal, daqui a pouco a criança se forma, só vai descobrir que foi lesada quando ela vai fazer o primeiro concurso dela, tipo, tentar entrar numa universidade federal e fica de fora. Chega e olha assim, eu não sei isso, e a criança se confunde, criança eu digo, mas já com 18 anos, ela pensa assim, será que ensinaram e eu não aprendi? Será que ensinaram mesmo? Não sei o quê. O fato é, essa pessoa descobre ali, no dia do concurso, quando vê aquele monte de questões que ele não entende nada, ele fala assim, meu Deus, onde é que eu estava que não me ensinaram? E o pior, quando sabe a notícia de que o fulaninho estudou lá naquela escola lá, ele saiu daqui, foi lá para uma outra cidade, fez um curso e ele passou, passou para medicina, passou para engenharia, passou para pedagogia, e eu não. E aí essa criança, dentro do cérebro dela, tem uma chave lá que e agora diz assim, meu filho, é porque tu foi formado para ser baixa renda. Existem algumas coisinhas que você vai ter que fazer, né? Talvez pegar um parafuso daqui e levar para lá, levar um documento desse escritório para o outro, coisa e tal. Tu foi formado para isso. Sinto muito, mas te dar essa notícia. Pessoal, isso tudo é culpa do conselho. Porque se o conselho escolar tiver lá pais aos montes, professores aos montes, todos esses temas serão discutidos e serão acatados. Mas se o pai fica em casa descansando, achando que aquilo lá é besteira, que não é assunto dele, ele nem sabe que o filho dele está correndo esse risco, chegar nos 18 e ser formado em baixa renda. E o professor então? Sabe muito, coisa e tal, não tem tempo para quase nada, porque tem que cumprir as obrigações. Olha, parece estratégia, né? Deixa o professor preso, sem que o professor tenha chance de chegar lá e parar e pensar, e ler um livro. Se o professor começar a ler livro e for se autocapacitando, ele vai enxergar isso. A reunião é uma vez por mês? Uma vez por mês eu tenho que estar lá. Tem que estar lá, nem que seja de braços cruzados, emprestando a minha luz para eu poder ajudar as deliberações a acontecerem. Simples assim. Pessoal, peço perdão por demorar muito nesse vídeo, mas esse vídeo ele é muito importante. Porque na minha campanha solitária, que eu gostaria que não fosse solitária, né? Eu vou na praça, eu vou na praia, eu vou em tudo quanto é lugar,
atualmente levo o meu materialzinho, escrito conselho escolar, coisa e tal, para falar com os transeuntes, com as pessoas ali, e as pessoas levam para outros estados, né, outros municípios, né, mas é bom que eu possa ter mais gente falando. Poxa, professor, como é que eu posso ajudar? Simples, comenta com outras pessoas e esteja presente na reunião do seu conselho. Mas não vai assim, cabisbaixo, com medo de uma voz alta fazer você se amedrontar e parar e deixar de pensar racionalmente, né? Não vai com esse medo. Vai primeiro dia, observa, senta, tenta sentir o que é uma reunião do conselho, lota a sala do conselho, chama teus amigos. É simples, é só dizer para eles o porquê. O porquê eu aprendi. Tem um desses daqui que fala como o porquê é importante. Se a pessoa souber que lá nos 18 anos os filhos deles estão se dirigindo para chegar lá com baixíssima aprendizagem. Sabe para quê? Para levar um parafuso daqui para lá, para levar um documentinho daqui para lá, para fazer coisas que não precisa de muitos embasamentos científicos, muitos conhecimentos escolares, não precisa. E sem querer, o papai e a mamãe está em casa labutando, está no trabalho, está lá trabalhando, coisa e tal, e está confiando apenas que todo mundo é bonzinho, que os mandatários são bonzinhos e que as escolas funcionam 100%. E eu estou dizendo que não. A escola está apresentando baixa aprendizagem. Se você é pai, mãe, professor, basta ler os índices que você já sabe, né? E se você é professor, então nem se fala, você tem certeza absoluta, porque o professor está dentro do métier e está vendo as dificuldades que ele encontra para fazer com que as crianças aprendam. Em parte por falta de recurso escolar e em parte por falta de uma cultura familiar que não está mais existindo, mas que temos que resgatar. Né? Hoje é muito natural uma criancinha chegar em casa, reclamar para o pai e para a mãe que ficou de castigo, que a professora falou para ele fazer uma cópia, eu sei lá o que mecanismo seja. Aí aquele pai se arma. Nesse dia eles vão no conselho. Ou então eles vão no lugar que eles acreditam que é a autoridade máxima da escola. Vão para a direção da escola. E chega lá com toda pompa, né? Muitas das vezes, convoca-se o professor para se explicar. Vocês imaginam o que é uma coação. Um professor sentado, direção de escola, o pai e a mãe, para massacrar o professor. Aí o professor, se não for um professor protegido pelas páginas lidas nesses livros que a gente encontra, ele sai de lá direto para o psiquiatra. Pessoal, tem que parar com isso. A cultura familiar que entende que o professor precisa ter uma certa autoridade, sim, para quando falar para a criança, faça silêncio, você está atrapalhando seus coleguinhas. E, além de tudo, está atrapalhando você mesmo. Então, você precisa fazer silêncio. O professor fala, entra aqui, sai aqui. Criancinha de terceira, quarta, quinta. De terceira ainda não entende direito. Quarta e quinta também não. Mas quando o pai ou a mãe valoriza o professor e explica, e cobra, né? E cobra, pronto. Né? Eu lembro que quando eu era criança, havia no boletim uma nota chamada nota de comportamento. O pai ia seco para ver qual foi a nota do filho dele no comportamento. Ah, matemática tirou 5, tirou 6. Tá bom, vamos estudar em casa, não sei o quê. Mas se tirou comportamento, uma nota baixa, e todos os pais ficavam sabendo, todos os pais, cada um do seu próprio filho, né? Todos eles eram informados que o seu filho está apresentando um péssimo comportamento. E isso dificulta o aprendizado dele e dos demais. Esse pai lá do passado
ele dava o jeito em casa. Sentava, conversava, tinha uns que botava de castigo, cortava isso, cortava aquilo e coisa e tal. O fato é, as escolas conseguiam um nível de atenção dos alunos que possibilitava gerar um maior aprendizado. E hoje grande parte dos pais, não vou dizer todos, né, mas só uma minoria está tendo ainda em casa essa cultura. E essa minoria você vê direto nas crianças. São crianças que a gente fica assim preocupado. Olha, como que pode pessoas que desenvolvem um potencial tão grande estar se perdendo? Se perdendo no sentido de que está dentro de uma sala de aula onde não pode absorver conhecimento, embora essa criança esteja preparada para isso. Mas o colega do lado conversa, o outro conversa, o outro conversa, o outro conversa, e aí pronto, é um transtorno total. Então, pessoal, esse vídeo, eu espero que ele viralize. Por quê? Porque ele merece. Ele merece o seu like, ele merece o seu compartilhamento, porque ele só está falando aqui, só estou falando de coisas que vai fazer uma transformação na educação brasileira. Nós, Brasil, não éramos para estar no nível de aprendizagem que a gente está. Era para a gente estar disputando com os melhores, mas nós estamos com os piores. E podemos mudar. Professor que tem consciência do que é o conselho, que não enxerga conselho como algo voluntário, algo simplesmente para ficar lá e perder tempo, vamos mudar o pensamento. É lá no conselho que você defende seus direitos, né? Se seus direitos não são defendidos, fica ao léu e os mandatários fazem o que quer. Fica te empurrando cada vez mais atividade, até você ir parar no psicólogo, ou abandonar a educação, ou mudar de município e por aí vai. E é hora também, vou deixar aqui o recado, dos municípios que já começam a refletir da maneira correta, sair da era pombalina e começar a resolver problema de hora-atividade, reduzindo a quantidade de disciplina que os professores ensinam. Aí não precisa ficar botando essa coisa infinita, né? Eu vou botar isso aqui para esse aqui cumprir hora-atividade. Aí eu boto esse aqui. Aí esse daqui tem hora-atividade também. Aí eu boto o outro aqui para esse aqui cumprir hora-atividade. Aí esse aqui também precisa de hora-atividade. Pessoal, é insano. E como é que ninguém enxerga isso? E para fechar, dentre essas soluções absurdas, veio também uma de botar hora-aula com 56 minutos. Pessoal, eu poderia esperar isso dos leigos, de gente que não sabe o que é dopamina, né? Aqui está escrito. Não sabe o que é dopamina, não sabe que temos uma taxa que ela vai diminuindo, aí depois que ela chega aqui, criança nenhuma, adulto nenhum consegue se manter concentrado depois que essa dopamina dá uma baixadinha. E segundo a ciência, isso gera em torno de 40, 45 minutos. Então, se as escolas lá no passado, meu Deus do céu, já sabiam disso, sem ter a neurociência aí, mas já sabiam por prática que aulas não pode ser 2 horas de aula de arte. Pessoal, 2 horas de não sei mais o que, ou 56 minutos. Não tem cabimento aula de 56 minutos, principalmente para o ensino fundamental 1. A gente quer ver o absurdo, é olhar para isso. Mas isso, em vários municípios, inclusive no meu, já está há um tempão. Um besta aqui, quando fala, entra aqui, sai aqui. Até os colegas, eu ouvi assim, maluco aí falando aí. Pessoal, isso está acabando com a aprendizagem das nossas crianças. Justamente os alfas, 2010 a 2025, está aqui no Marketing 5.0, os nossos alfas, né, que precisam de toda a atenção, que os homens e mulheres do marketing
já estão estudando há muito tempo como vão fazer para vender produtos para essas crianças, então eles têm que compreender essas crianças, como elas vão operar, etc, etc. Eles fazem um trabalho brilhante. E nós, os pedagogos, ficamos aí, olha, agora faz planilha disso, agora faz uma planilha da planilha. Tudo isso com informações repetidas. Se isso não mudar, papai, mamãe, pelo amor de Deus, esteja lá no conselho. Professor, esteja lá no conselho, porque é lá, sim, que tu vai zelar pela tua profissão. Então é simples demais, né? Então eu espero sinceramente que esse vídeo tenha, mesmo longo, tenha parecido um vídeo proveitoso, que vocês possam botar isso aí no coração e saber que essa minha luta é uma luta amorosa, né? É uma luta amorosa porque a ideia é que nossos alfas, porque em torno de 11,9 milhões de jovens, eu vi esse dado numa reportagem, né? 11,9 milhões de jovens estão fora da escola entre 15 e 29 anos, tá? Jovem até 29 anos. Então, eles estão fora da escola e fora do mercado de trabalho. Quer um desastre maior que esse? Isso já foi feito para gerações anteriores. E os alfas que estão agora? Nós vamos permitir que isso aconteça também? Então, é hora sim de professor estar nos conselhos. Os conselhos é hora de se estruturar para receber muitas pessoas. Eu posso dizer que teve um período em que, por combate da Secretaria de Educação ao meu trabalho, a Secretaria mobilizou tanta gente para fazer o professor Celso cair do cavalo em pleno, né, público. Mas, infelizmente, aquilo que foi feito em termos de uma mega reunião, foi a maior reunião, tinha beirando aí 200 pessoas, mas foi a melhor reunião que eu vi, porque lá eles conseguiram ver que não é secretaria quem delibera. Quem delibera é o conselho escolar. E muitos professores que foram lá para detonar o professor Celso começaram a perceber isso e gerou-se uma nova geração, renovou-se, etc, etc. Muito mais gente passou a saber o que era um Conselho Municipal de Educação. Mas hoje nós precisamos, dentro da escola, nos nossos conselhos escolares, fazer esse número aumentar cada vez mais. Para isso, os conselhos têm que estar preparados. Talvez seja necessário uma sala de aula, um espaço maior, microfone, coisa e tal, né? Mas nós precisamos dar vez e voz à comunidade. É para isso que o conselho escolar existe. E quando fala comunidade escolar, são os pais, são os professores, são os alunos, são os servidores públicos. Eu não gosto nem de ficar repetindo essa frase que todo mundo fala, funcionário. Eu vejo tanto professor, tanta pessoa mandatário, chamando a gente de funcionário. Pessoal, vai pesquisar, vai entender, vai aprender. Não de funcionário, você é um servidor público. Isto é nobre, se bem que nobre está desgastado também, mas isso é altivo, isto é grandioso, isso é humano. Você se sentir um servidor público, nada de funcionário, pelo amor de Deus. Pessoal, um abraço a vocês, compartilhe esse vídeo, faz ele viralizar, só isso aí vocês já estão contribuindo, né? E contribuir dessa forma, onde só um clique, né? Pô, é um bom começo, ok? Um grande abraço.